Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e hoje nós vamos falar sobre economia e comércio com Maurício Vasconcelos. Maurício, obrigado pela presença. Muito obrigado também pelo convite, Marco. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo aí acerca desses temas aí e alguns outros assuntos que possam vir a surgir aí nesse bate-papo. Eu vou apresentar o Maurício. Maurício Aracajuano, empresário, formado em marketing pela Faculdade de Negócios Sergipe, a FANESE, e atualmente é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, a ACESE. Maurício, nós vamos abordar hoje sobre um dos setores importantes da economia, que é o setor de comércio. E então eu começo te perguntando, assim como o trabalhador, ser comerciante no Brasil é ser um herói? Olha, essa pergunta sua é bem interessante. De fato, é bastante complicado você ser empresário de forma geral no Brasil, né? Qualquer atividade empresarial no Brasil é bastante difícil. E eu diria difícil porque, apesar do brasileiro ser uma pessoa que é um povo bastante criativo, bastante resiliente, de boas ideias, mas nós temos um ambiente que não nos favorece. Nós temos uma população grande, temos uma base de consumo boa, temos um país geograficamente bacana, mas nós temos as adversidades do poder público. E aí o poder público, quando eu falo, ele é generalizado em todas as esferas, federal, estadual, municipal. Que a gente costuma dizer no nosso dia a dia, quando o poder público não atrapalha o nosso dia a dia, ele já ajuda bastante. Então, o porquê disso? Claro que o poder público nos ajuda em alguns momentos, mas o problema é que eles mudam o tempo todo. Então, você não tem uma previsibilidade de longo prazo, né? A gente sempre faz um planejamento de curto prazo, porque 2 anos, por exemplo, é um prazo muito curto. E você não pode planejar muito além disso. Porque se a gente for falar da parte econômica, a gente entra o ano de 2025 com um cenário totalmente diferente do que entramos em 2024. Então, em um ano, mudou completamente o cenário. Então, se você estava fazendo planejamento de investimento para ir atrás de recursos, você de repente pensa 2 vezes. Se você tem recurso e estava pretendendo ampliar o seu negócio, aí você para e olha, é melhor deixar esse dinheiro parado. Ele vai me render mais e vai me dar menos dor de cabeça. As questões tributárias no Brasil também são muito complexas, né? Além da complexidade, também muda sempre. Nós temos uma reforma tributária que foi aprovada, que quando a gente começa a se debruçar e a olhar ela com mais a fundo, você começa a ver que não é bem o que foi falado, né? Que aquilo que foi vendido, né, como uma melhoria no ambiente, uma simplificação na forma de você apurar os seus impostos, não vai ser da forma que a gente esperava. E também não vai ser tão rápido. A gente vai ter uma transição aí de 8 anos, né, finalizando aí com os 10. Então, tudo é muito complicado. Então, a gente precisa planejar para um ano, 2 anos, no máximo. E aí as coisas de repente mudam completamente. Então, eu diria que, assim, claro, existe campo. Nós temos, na essência, no Brasil, as pessoas popularmente dizer, de se virar, né? As pessoas perdem o emprego ou elas mesmas decidem, enjoam de trabalhar, enfim, e buscam outras atividades, né? O brasileiro tem muitas habilidades artísticas, habilidades de trabalho manual, habilidades comerciais, por exemplo. Interessante que nós temos em cada estado do Brasil, nós temos algumas cidades que se destacam na economia, principalmente no comércio, né?
que é mais a minha área, onde eu tenho mais conhecimento. Vamos citar o exemplo aqui, por exemplo, de Itabaiana. Então, Itabaiana é um celeiro de pessoas que já nascem para serem comerciantes, negociantes, seja de qual atividade for. É uma maneira diferente das pessoas pensarem. A pessoa já nasce e já é criado para negociar de alguma forma. Então, em outros estados, você também tem essa peculiaridade em algumas cidades. Temos, na Bahia você tem Feira de Santana e outras como um estado muito grande. Em Alagoas nós temos Arapiraca e outras também. Então, veja que é da natureza do brasileiro essa facilidade para atividade empresarial. Quantas empresas novas surgem? Da mesma maneira que surgem, elas também fecham. Hoje eu estava até conversando fui cortar o cabelo, estava conversando com o meu barbeiro, né? Que hoje voltou à moda o nome barbeiro. Antigamente no passado era barbeiro, depois passou para cabeleireiro e hoje voltou a ser charmoso barbeiro, né? E eu estava conversando justamente sobre essa mudança que existiu. A gente conversando sobre um salão que teve aqui durante muitos anos no centro, né? Que não existe mais, é o Navalhão. E ele perdurou por muitos anos, sendo o salão da cidade. Tinha alguns outros menores. E, de repente, com a vinda dos shoppings, isso aí se esvazia e abrem-se os salões no shopping. Aí traz profissionais de fora, tal, deu uma nova roupagem aos cortes, mudanças, estilos. E a gente vê um movimento muito forte, eu diria aí, talvez de 10 anos, né? Que foram as barbearias que não eram só para cortar o cabelo. Incrementando ali mesa de sinuca, você tem uma cerveja, você tem um fliperama, você tem de repente até show um pequeno show de bandas de rock ou outros estilos musicais, mas que depois, passada essa onda, volta-se ao normal da barbearia pura e simples. Os cortes de cabelos voltando a ser tradicional, né, deixando aquelas modas um pouco de lado. E aquela fase das barbearias com outras, eu diria, com outras coisas para atrair a pessoa, na verdade, não colou, né? Porque a pessoa ia mesmo para cortar o cabelo, né? Então, vários setores, eu acho que tem as suas peculiaridades e as suas mudanças, e as suas modas. Então, o importante, eu acho que é você não fugir muito das suas raízes. Preservar sempre aquilo que você aprendeu, né? Aquilo que lhe deu solidez. Seria aquele time que estava ganhando não se mexe, né? Não é literalmente assim, né? Não é ao pé da letra. A gente não pode também ficar com a mente, né, fechada e achar que não devemos evoluir. Eu acho que sim, claro que nós temos que evoluir. É necessário. O comércio, por exemplo, você já não é o comércio de quando a minha família começou no comércio. Eu estou falando quase de 100 anos já de uma família que está estabelecida no local onde nós estamos há quase 100 anos. Mas nós mudamos de segmentos, apesar de estar no comércio, 3 vezes. Nós iniciamos com armazém de estivas, que antigamente chamava secos e molhados, que era aquilo que se vendia, era o quê? Era charque, era bacalhau, era óleo, era sabão, era um feijão, arroz, açúcar, coisas básicas. Armazém antigão. O armazém de balcão, onde você fazia suas compras praticamente de 2 ou 3 dias, né? E ainda tinha aquilo, era embrulho. Existia o papel de embrulho, onde você fazia um pacote, amarrava ali com cordão. Eu, quando pequeno, alcancei isso ainda na época do meu avô. As coisas evoluíram. Aí, essa atividade, meu pai, com a entrada de meu pai e um tio meu, a gente muda de atividade, a gente passa a ser supermercados, né? O Apollo. Então, isso acompanhando uma tendência dos Estados Unidos.
Então a gente passa um bom tempo com supermercados. E aí depois você é forçado a mudar de atividade porque estava existindo um movimento de grandes empresas. E a gente tinha um problema. A gente chegou a ser uma rede de médio porte, chegamos a ter 10 lojas, mas a gente já estava concorrendo com lojas, com empresas que tinham 30 lojas, 40 lojas. E esse número parece estar próximo, mas assim, em faturamento, em volume de compras, era muito grande. Se eu não estou errado, Maurício, quando vocês fecham a Polo, é quando começam a surgir os hipermercados, né? Também. Já tinha. Então Quando já era uma concorrência ruim, já. Né? Com os hipers, né? Então a gente começa a observar o quê? Lojas grandes, maiores, vendendo produtos que não eram só mais produtos alimentícios e limpeza de supermercado. Entra eletrodoméstico, bazar. Para quem é antigo aqui em Aracaju, nessa época foi quando começou a acabar com as lojas Diamante. Depois, porque eram as lojas de eletrodomésticos de Aracaju. Eles também sofreram do mesmo problema. Porque demorou um pouquinho mais do que as pequenas redes de supermercado. Nós tínhamos aqui em Aracaju pelo menos umas 5 ou 6 redes e todas elas fecharam. Eu vou falar aqui a nossa rede, que era Polo, tinha de um tio meu que era Vascore, você tinha Prudente Filho e tinha o Prudente. Supermercados Prudente. Supermercado Prudente. Teve o Isabela também. Então todos esses foram obrigados a fechar. Não dava para brigar com as redes, né? Porque você teve uma ascensão muito forte do G Barbosa e a entrada do grupo Paz Mendonça, né, que é também interessante que tanto a família do G Barbosa como a família do Paz Mendonça, quer dizer, os Mendonças, são da região de Itabaiana, né? O G Barbosa especificamente da região de Itabaiana e o Mendonça originário da Serra do Machado, mas muito próximo. Então, entre o Paz Mendonça aqui, com a primeira grande loja de hiper, que foi ali onde hoje ainda existe, ali na Gonçalo, que vai dar na Zaqueu, né? Entre a Zaqueu e a Gonçalo. Isso, a Gonçalo. Então, realmente foi um boom, né? Que foi um Paz Mendonça. Ele já tinha uma loja lá no Siqueira Campos e na rodoviária, e constrói aquela loja dali. Em seguida vem o G Barbosa, que faz na Francisco Porto um hiper, mas que era muito tímido. Ele só veio a ganhar corpo mesmo quando eles fizeram a dos Jardins e aí começaram as grandes lojas. E aí todas essas redes, pequenas redes, elas foram forçadas a fechar. E aí a gente naquele momento muda de atividade, fecha todas as lojas e passa a trabalhar com um ramo de variedades, né? Num formato parecido com o que a gente já tinha de autosserviço, que era o supermercado, mas com um segmento que tinha uma margem de lucro menor e você não tinha grandes empresas. Eram empresas de loja, geralmente só tinha uma loja, cada empresa tinha espaço naquele momento para você abrir e crescer, e era um segmento que deixava para a gente uma margem melhor. Você não tinha o problema dos perecíveis, que você tinha vencimento, estragar a mercadoria do supermercado, você tem que ter um alto giro para você não perder. E aí, no 1991, a gente muda, né? A gente faz uma transição e aí abre essa nova empresa, encerra os supermercados e abre uma nova empresa que está até hoje. Também já foi modificado um mix de produtos que a gente iniciou, já não é o mix que a gente trabalha hoje. O que o público quer, né? Então é aquilo, a gente tem que continuar com as nossas raízes, daquilo que a gente sabe fazer, mas tem que abrir na nossa mente para o horizonte e ver o que é que o público está querendo e as maneiras diferentes de você comercializar. Aí, para concluir a questão do supermercado, você vê que hoje existe um movimento inverso. Essas redes estão tendo que fechar algumas lojas, aí você começa de novo a ter um movimento de grandes lojas de atacarejo com uma loja só, estão engolindo esses supermercados. E você nota que o supermercado de bairro ganhou fôlego. Sim. Principalmente no interior do estado, as grandes redes hoje já não têm força. Em cada cidade do interior
tem uma loja regional que abastece toda a cidade e, via de regra, é mais forte do que essas lojas antigas, vamos dizer assim. Eu tenho uma visão, Maurício, de como consumidor e conhecendo um pouco de Sergipe, é que o consumidor sergipano, ele gosta muito desse trato de estar no lugar, saber quem é o dono, falar com o dono. Então, o mercadinho ainda tem isso, né? Por exemplo, eu moro no Ponto Novo e ali tem 3 na região ali, mercadinho mesmo, que tá o dono ali, ou a esposa que tá no caixa, você tem aquele contato. E você acha de tudo que você precisa ali, você não tem aquela muvuca de um grande supermercado. E esses atacadões aí, esquece. Porque a gente tenta comprar as coisas miúdas de casa, mas tá ali também, tá um comerciante que tem um restaurante, aí tá com aquela fila com 3, 4 carrinhos gigantes, aí você tem a fila enorme. Realmente, aquele comércio menor, você controla melhor, né? O que é que a gente observa nisso, nessa movimentação? São lojas que normalmente elas começam pequenas, né, em bairros, mas logo elas começam a se expandir e vão crescendo meio que até desordenadas, assim, compra a casa vizinha, tal, fica até um negócio um pouco não muito bonito. Mas qual é o grande diferencial? Eles hoje têm um custo menor, eles estão perto da clientela, estão ouvindo o que a clientela pede. Normalmente ele tem uma variedade maior do que as grandes redes. Eles têm um abastecimento mais rápido. Não precisa de grandes estoques. Não precisa de grandes estoques. E um preço mais acessível, porque ele tem um custo operacional menor. Então, você observa um fortalecimento nesse segmento de lojas de supermercados, que isso é bom. Eu acho que isso é salutar, porque está nascendo de novo, embora não redes, mas várias novas empresas de supermercados sólidas. Então, eu acho que isso é muito bom. Mas a gente volta lá para trás, talvez, quando começou as pequenas lojas de supermercados que não tinham, que eram pequenas. A pessoa, às vezes, tinha 2 lojas apenas. E o grande lance desse espaço que foi aberto, por exemplo, aqui, a família do G. Barbosa, ela dominava bem a atividade que eles tinham de supermercado. Eles eram bastante atuantes. Então, quando eles vendem a empresa e se afastam da empresa, a empresa perde justamente isso que você falou, aquela característica do dono estar à frente. Então, você observa manutenção precária, você observa a falta de produtos. Então, existe realmente uma diferença na forma de gerir, porque você não sabe nem quem é o dono. A gente teve um empresário... Não sabe nem de onde é que ele está gerenciando isso. Ele está gerenciando números, uma planilha e não pessoas e clientes. Nós tivemos um empresário aqui, o Paulo Bedeu, e uma das coisas interessantes na entrevista com ele foi porque ele está no setor de academia e é um resiliente, porque brigar com essas academias low cost de grife e ele ainda se manter forte. E ele disse que um dos diferenciais é que ele diariamente ele roda as unidades, então o aluno vê o dono ali, que ele pode chegar. Você falando de supermercados, eu lembrei de um detalhe, eu achei muito interessante. Foi a primeira vez que eu vi isso num supermercado. Eu fui ver em Itabaiana. No supermercado Peixoto, uma prancheta pendurada no corredor para você dizer o produto que você não viu lá e queria que tivesse ou que estava faltando. Ou seja, é uma forma de você estar falando com o dono, né? Esse tipo de característica se perdeu nas últimas décadas, né? O contato do público com o empresário também, né? Veja, a gente tem a tecnologia e a era digital, ela é muito boa e nos ajuda bastante. Mas ela, ao mesmo tempo que ela tem esse lado positivo, ela tem um lado negativo de afastar as pessoas. Então, hoje você tem muitos mecanismos de você fazer pesquisa, de você fazer uma enquete. Mas veja que Itabaiana sempre dando uma lição de como as coisas podem funcionar de forma simples. Ele coloca uma prancheta com uma caneta da forma mais simples possível e talvez mais rápida para você ter o feedback do cliente. Então, esse olhar diferenciado para o comércio é que dá justamente a diferença no resultado das empresas.
você perceba justamente a proximidade que dá isso do cliente à empresa. Isso mostra também o fato de que, segundo o Diese, a grande maioria das empresas no Brasil são micro. Porque normalmente é uma micro, o dono está ali dentro dela, né? Elas são as maiores empregadoras, né? E são as empresas que mais pagam e contribuem. Por quê? As grandes empresas, quando vão se instalar, elas têm benefícios, normalmente são benefícios fiscais. Então, é uma equação complicada de fechar. Claro que você buscar empresas grandes e estar em busca de investimentos é interessante. Mas a gente vê, por exemplo, os governos, né, gastando muita energia e às vezes até recursos financeiros para trazer uma indústria, para trazer uma empresa de fora, geralmente de fora do nosso estado, para se instalar aqui. Às vezes você dá um terreno, dá uma terraplanagem e dá subsídios para que essa empresa venha se instalar aqui. E às vezes essa empresa com alta tecnologia vai gerar Ela 100, é automatizada. 50, 100 empregos. É. Aí de repente você pega numa determinada região do comércio, de um bairro, que precisa ter um olhar, uma zeladoria, um cuidado, e você não tem pelo poder público. E ali está gerando 200, 300, 500 empregos. Isso é verdade. E você não está preocupado em cuidar daquilo. Então, isso é que às vezes prejudica também a gente, quanto empresário, você não ter esse olhar do poder público, da zeladoria. Porque da sua empresa você cuida. Mas o ambiente que você está inserido, ele precisa ser cuidado também. Porque você não tem poder, por exemplo, de cuidar das ruas, das calçadas, do trânsito. Então, são uma série de coisas que, quando a gente fala que se o poder público não atrapalhasse, já ajudava bastante, vai né, nesse sentido aí. Vamos falar um pouco da ACESI, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe. É uma entidade de classe, é a mais velha do estado, né? Tem 150 anos. Sim, 153 anos. Ela é a quarta mais velha do Brasil. É uma das mais antigas. E é uma história interessante, né? Que quando ela foi criada justamente pela necessidade de você poder equalizar as forças, né? Você ter como discutir algo com os governantes, né? E naquela época a gente falava do império, né? Então sempre quem está mandando, ele quer usar o mando de uma forma equivocada, às vezes através da força, ou dizer eu posso, eu mando. Então, veja que essa necessidade já vem de lá de longe. E hoje é uma luta eterna nossa, enquanto associação comercial, né, enquanto líder de uma entidade, é justamente você ter diálogo com o poder público, principalmente. Ela tem uma característica, porque seu pai, o José Alcides Vasconcelos, foi presidente. E hoje o filho... meu pai ele não chegou a ser presidente, ele foi vice-presidente, foi presidente por um período, né, que o vice-presidente se afastou. Por lá, meu avô foi diretor também antes dele. O meu tio também foi presidente de lá. Um irmão meu foi presidente de lá. E hoje sou eu. Não estamos falando aqui de uma capitania hereditária, porque existe sempre... É uma eleição. Sempre existiu a alternância. Então, nós estamos falando de períodos distintos, né? Onde a gente sempre teve pessoas que entraram, passaram mais 2, 3 mandatos e outros, e a gente volta. E eu voltei, apesar de não estar muito... eu já tinha um trabalho sendo feito na SESI já há algum tempo. Eu faço parte da diretoria há quase 20 anos. Mas talvez por ter entrado muito novo lá, eu já estava cansado de toda aquela luta, né? Dessa luta se repetindo e tal. Já
já tinha dado a minha contribuição, mas infelizmente passamos por um processo aí que a pandemia ajudou a enfraquecer as entidades. Então nós tivemos realmente perdemos muitos associados, muitas empresas fecharam e a associação sofreu bastante. E naquele momento eu via que ela precisava de alguém que realmente tivesse um carinho maior por ela, para que tratasse melhor ela, para colocar ela de volta a um local onde ela não deveria ter saído. Isso mexe com você, o fato de o sobrenome Vasconcelos tá meio que junto com a história da SESI. Você hoje pensar assim, hoje eu presido algo que a família já participou em vários momentos do corpo de diretor. É um peso, cria uma responsabilidade maior? Cria uma responsabilidade, até porque assim, os momentos que a nossa família esteve à frente da SESI geralmente foram momentos de reconstrução. E em um determinado momento, que foi quando meu tio assumiu, foi reconstrução mesmo, porque o prédio estava quase que para cair. Meu pai também, na época que foi diretor, ele também foi um momento diferente, de muita luta. Então sempre são momentos desafiadores, né? Porque nós temos uma característica de estar naquela entidade não para tirar benefício próprio, né? Mas sim para realmente servir ao que ela se propõe. Porque eu entendo que se você trabalha de forma honesta, de forma clara e buscando o melhor para todos, qualquer ganho que você possa vir a ter, ele virá no futuro. Seja ele pela sua visibilidade, seja pelo relacionamento que você adquire ali. Entender os processos. Entender os processos, pela notoriedade que você adquire. E você, querendo ou não, você está numa entidade respeitada, onde você tem acesso a algumas autoridades, onde as portas poderão se abrir para você no futuro. Então, você terá algum benefício lá na frente. Não precisa pensar em ter um benefício logo de imediato. Ou fazer daquilo uma escada ou algo para se beneficiar logo. Para a gente entender, a SESI ela seria uma associação de comerciantes. Os comerciantes, os CNPJs estão ali filiados. Hoje ela abrange qualquer atividade empresarial, não somente comércio. E aí Aí existem pessoas que seriam a ponte entre poder público, estadual, federal, municipal, para diálogo, ou até mesmo planejamentos internos de ações comerciais ou ações empresariais. É assim o funcionamento? Sim, veja, primeiro que as pessoas às vezes ficam assim, você deve ganhar bem lá na SESI, né? Interessante que toda diretoria, ela não ganha nada. Ela não tem... exclusivamente não recebe nada. É um trabalho voluntário. Então, todo diretor, todo conselheiro, ele dá o seu tempo em prol da associação. Como é que a gente se organiza? É claro que, para que você tenha uma boa gestão, você precisa cercar de diretores que possam lhe ajudar. Lhe ajudar com ideias e lhe ajudar, às vezes, com o trabalho mesmo. A gente tem uma equipe de funcionários da SESI? Tem. Né, que toca ela o dia a dia, atende aos nossos associados, que faz os trabalhos administrativos, que fazem os projetos que a gente precisa executar. Mas a SESI depende muito do relacionamento. Então é necessário que a sua diretoria tenha um bom relacionamento. Então a gente consegue construir as nossas ações, consegue construir algo justamente com a junção dessa diretoria. Então eu posso não conhecer todo mundo, mas o meu diretor conhece um segmento, o outro conhece. Por isso que a gente coloca diretores de vários segmentos. Então, eu tenho acesso a um gestor público da esfera municipal. Eu tenho acesso ao gestor público da esfera estadual e federal, e assim vai. Então, se o presidente não conhece, mas algum diretor conhece, algum conselheiro, então, mas ela serve como a instituição de dizer, olha, não é Maurício quem está lhe procurando, é a associação. Aí um empresário de um setor pode utilizar a SESI para
auxiliar em alguma dificuldade Exatamente. Aí, em relação a algum quando a órgão gente público? tem alguma dificuldade que um associado nos procuram, então a gente justamente procura tentar resolver dessa forma. Não que a gente vai resolver o problema do associado, mas colocar ele com a pessoa Nos correta canais para certos. resolver. Então, serve como uma grande rede de relacionamento. O grande lance de um associativismo é justamente esse: é você ter uma grande rede de relacionamentos para que você possa conhecer pessoas, você ter. Muitas vezes você também ter conhecimento de como funcionam as coisas. A gente sempre busca estar trazendo palestra, estar trazendo temas que são pertinentes ao nosso segmento, ao nosso dia a dia. No ano passado, por exemplo, nós trouxemos um deputado federal por Pernambuco, que foi um dos relatores da reforma tributária, justamente para tratar sobre o assunto, para tirar as dúvidas. E mesmo assim, você ainda tem bastante dúvidas. Então, esse é o nosso papel. E aí, é necessário de que a gente, enquanto entidade, enquanto membros da entidade, a gente possa manter um pouco a distância das questões políticas partidárias. Vocês nunca funcionariam como um sindicato, não é um sindicato. Não é um sindicato, né? Cada atividade empresarial tem o seu sindicato patronal, né? O nosso, por exemplo, é o Sindilojas, que é o Sindicato do Comércio Varejista. Aí tem outros parceiros nossos que têm o seu sindicato específico, né? Você tem o sindicato do pessoal da área de informática, você tem o sindicato de material de construção. Esses são os sindicatos que é aquela coisa mais sindical. É quem vai, por exemplo, discutir as questões salariais, acordos coletivos, é mais aquela parte daqueles atritos, vamos dizer assim, daquelas negociações. A nós cabe justamente juntar as pessoas e procurar caminhos para buscar um ambiente melhor, né? Então, esse é o grande legado de uma associação. E em vários momentos aqui de Sergipe, a associação teve o seu papel importante. Foi assim na época da vinda da Petrobras para cá, onde teve uma interferência muito grande da associação. E naquele momento você não tinha tantas entidades como você tem hoje. A associação praticamente era sozinha. Então você tinha uma força muito grande. Ela institucionalmente, ela é considerada um órgão consultivo do poder público. Nós temos o nosso título de entidade de utilidade pública, feita pela Assembleia Estadual. Então, é uma entidade que precisa ser bem cuidada. Então, voltando à sua pergunta, a responsabilidade é grande. E nesse momento, em 2023, quando eu assumo a associação, a gente também assume um momento de reconstrução do número de associados, trazer novos associados, uma reconstrução da diretoria, trazer uma diretoria praticamente completamente nova, com pessoas jovens e pessoas que queiram desenvolver algo novo, e também reconstrução administrativa e também física do nosso sede. Nós devemos estar agora em 2025 iniciando o nosso processo de manutenção e revitalização do prédio. E culmina com um pontapé inicial, que é uma coisa que a gente ouve falar muito em revitalização do centro, né? E nessa última campanha agora, nós ouvimos muito falar nisso, né? E a gente até aboliu esse nome, revitalização, e colocamos uma palavra diferente, como reviver o centro. Trazer a origem, né? Que é o então, início. O que a gente está buscando justamente e conversamos com todos os postulantes da prefeitura foi justamente sobre essa necessidade de você ter um olhar diferente ao que as últimas pessoas que passaram na gestão teve, no sentido de cuidar do que existe. Por que é que a gente precisa deixar a coisa chegar a um ponto de completo abandono para ter que reconstruir? O Maurício, se uma pessoa resolve abrir um comércio
a SESI pode ser um caminho para auxiliar ele em toda a parte. Olha, seu segmento é esse aqui é o sindicato. Frente à junta comercial, você precisa fazer tal coisa, você precisa regular a sua atividade e tal. Vocês podem fazer esse tipo de trabalho? Para que eu... Nós podemos, mas essa não é a atividade fim da associação. Nós temos o Sebrae, que é uma entidade que ela é financiada pelos próprios empresários, né? Todo o Sistema S. Você tem o Sistema S da parte do comércio, você tem o Sistema S da parte da indústria e você tem o Sistema S da parte do agro. Então, quando a gente paga os nossos impostos e aquela parte que é destinada, que vem lá junto com a parte do INSS, parte daquilo vai justamente para o Sistema S. E o Sebrae é um braço do Sistema S, assim como tem o Senac, como tem o Sesc, cada um com as suas atribuições. O Sebrae é aquele órgão que você vai justamente para você ter um norte do que é, olha, eu tenho essa ideia, eu penso em fazer isso, eu tenho habilidades de fazer isso, aquilo, e o papel dele é justamente chegar para você e dizer, olha, vamos fazer um planejamento financeiro, vamos ver um melhor local para você. A viabilidade do negócio. A viabilidade do negócio. E de repente é dizer, olha, eu acho que essa sua ideia não vai dar muito certo com como você está pensando. Talvez você possa ter que mudar alguma coisa no seu plano de negócio. Ou mudar a localização que você está pensando. Então, essa é uma atribuição do Sebrae. Às vezes falta um pouco mais de comunicação ao Sebrae, justamente dessa facilidade. Nós já propomos ao Sebrae, inclusive, colocar um ponto de atendimento lá na associação comercial pela nossa facilidade geográfica, você, né? Exatamente, pela nossa facilidade, tá no centro, onde tem muitas pessoas passando. Mas, assim, iniciamos as tratativas, mas não temos nada de concreto. Nós falamos muito o seguinte, olha, vocês estão um pouco distantes. Apesar dessa época que nós passamos, muito triste da pandemia, ter nos mostrado que a gente consegue fazer muita coisa à distância, com o passar do tempo, a gente tem notado que as pessoas estão tendo a necessidade de se aproximar novamente. Então, aquilo que era bom, que foi bom num determinado momento, hoje talvez não seja possível, não seja bom você continuar da forma que está, 100% digital ou 100% home office, por exemplo, para citar as questões do trabalho. Você já nota um movimento ao contrário, de repente você ser híbrido, de repente você está mais próximo das pessoas. Então, você hoje tem faculdades à distância, ensino à distância. Mas a gente observa também que o aprendizado e o que a pessoa absorve, às vezes fica um pouco comprometido. Eu acho que precisa ser dosado isso. A parte que você consegue fazer de forma digital e à distância, e a parte que você precisa ter justamente isso que a gente está tendo aqui. A conversa olho no olho e você ter condições de estar discutindo, porque quando você está com uma roda de pessoas discutindo, as ideias fluem. De repente você está com várias anotações aqui no caderninho e no meio do caminho você quase não falou sobre aquilo ali, porque as coisas foram evoluindo de uma forma diferente. E quando você está tratando de uma forma digital, você segue e arrisca tudo aquilo que está escrito. E às vezes não deixa que a sua mente possa botar para fora as suas ideias e as suas inovações, né? Aquelas coisas bacanas que a gente tem, de repente, um insight e só sai naquele momento. Maurício, você falou de uma coisa muito interessante, que como todos os setores sofreram, foi a pandemia. Alguns setores ainda estão se recuperando. Sim. O embaque foi muito grande. Muitos comércios, muitas indústrias, muito empresário. Alguns segmentos eu acho que talvez tenham até desaparecidos, né? Algum tipo de atividade. Como a SESI se colocou nesse período e o pós-pandemia com os associados? Veja, no primeiro momento,
naquela semana onde ninguém sabia de nada, nós inclusive somos favoráveis ao fechamento das empresas naquele momento, para que a gente tomasse perto de uma situação, ver o que é que estava acontecendo, tal, para ver como a gente ia se conduzir. Mas a gente jamais esperava que aquilo ia se tornar uma coisa tão grande, assim, de um prazo tão extenso como ficou. A gente imaginava que você ia fechar uma semana para que as coisas se organizassem e você criasse as regras e que a gente voltaria dentro das regras. E o que se viu foram, por exemplo, aqui em Aracaju, a gente ficou praticamente 4 meses com as empresas fechadas completamente. Então, no primeiro momento, a gente defendeu, mas logo em seguida a gente viu que o caminho não era por ali. Sabe que faltou naquele momento, até dos setores públicos, das entidades públicas, dos governos, um pouco mais de clareza, porque também estava todo mundo perdido, né? De explicar, gente, pode ser... Foi meio que empurrado com barriga, né? A coisa foi meio que assim... na verdade, ninguém sabia de nada. Ou hoje você já começa a observar que até se sabia de algumas coisas, né? E que, de certa forma, até tem pessoas que acham que aquilo foi uma forma de controle e tal, mas assim, não vamos entrar muito nessas questões, que aí vai depender muito da crença ou da cabeça de cada um. Mas eu acredito sim que houve muito erro naquele momento, porque se prova que as atitudes que a gente fez atitudes tomadas não resolveram a situação e não ajudaram em nada. Por exemplo, como é que você justifica hoje você estar com todas as atividades paradas, mas os ônibus estarem transportando as pessoas lotados? Tinha isso. Né? Você tinha os encontros nos finais de semana das famílias, encontros clandestinos e tal, e que as pessoas viam. Mas as atividades tinham que estar fechadas, num restaurante, uma loja e várias outras atividades. Mas, por exemplo, o dentista tinha que trabalhar. Então, como o dentista não pega e o motorista de ônibus não pega, então eu acho que houve realmente no primeiro momento eu acho que ninguém sabia realmente, e depois talvez eu acho que foram conduções que foram orientadas de uma forma para, infelizmente, não para o bem de todos, mas de repente para resolver algumas situações. Aqui em Sergipe nós temos um impacto muito grande, né? No comércio, muita empresa literalmente fechou, outras voltaram com buracos nas suas finanças que estão pagando até hoje, não consegue. Eu vi muita loja mudando de lugar porque já não podia mais pagar aquele aluguel, porque está com prejuízo pagando. A SESI, ela consegue hoje ainda, nós estamos aí com 2 anos, 3 anos de fim de pandemia, entre aspas. A Covid ainda existe. Sim. Vocês já trabalham de uma forma de analisar e tentar refazer com que esses associados se recuperem? Veja, logo em seguida a gente fez algumas ações de campanhas, né, comerciais, na verdade o objetivo era realmente alavancar as vendas, né? Naquele primeiro momento, quando a gente reabriu, a gente teve uma venda expressiva, né? Nós tínhamos uma injeção financeira muito grande dos auxílios, as pessoas ávidas por consumir, mas no ano seguinte a gente teve uma ressaca, né? E aí foi quando começaram os problemas de refinanciamento, né, daquilo que a pessoa pegou dos auxílios, né? As empresas afastaram seus empregados, precisaram manter por um tempo, porque quem pegou a ajuda do governo para pagar a sua folha precisava ficar em igual período e manter aquele emprego.
Aí teve os financiamentos oriundos da pandemia, os Pronamps e outros que tiveram alguns nomes, que no primeiro momento foi bom, mas depois complicou porque o faturamento não voltou ao nível que era. Então, a gente trabalhou muito em cima de viabilizar com o poder público que ajustes nas questões dos impostos para que tenham, infelizmente é um mal necessário, mas você de vez em quando tem que fazer um refis, porque o refis nada mais é o quê? Que a pessoa não pagou porque ela não teve condição. E é o país que precisa fazer refis como o Brasil faz, a cada tempos em tempos, é um sinal claro de que a carga tributária é pesada demais. Ou seja, a pessoa não consegue arcar com os tributos. Ela teve um período que você pagava o tributo do mês e um passado. Né? Então, não adiantou. Então, a nossa luta foi muito nisso, que a atividade voltasse, e a gente participava de várias reuniões, e aquilo era assim, toda semana você tinha uma reunião e tiveram 2 meses aí que você não conseguia avançar nada. Você ia para a reunião com esperança e voltava, parecia que você tinha tomado um balde de água fria, só com pedra de gelo. Não entrando numa questão partidária, não é meu intuito, mas infelizmente, independente de ser municipal, estadual ou federal, é a cultura da arrecada. Arrecada. Os comércios estavam fechados, então não tinham receita, mas tinham aluguel, não foram suspensas contas de energia, muitos estavam com pagamentos de produtos de fornecedores que falam. Então, quebrar seria mais do que normal. Naquele momento você não houve suspensão dos tributos, né? Não houve, poderia ter havido, né? Nós pleiteamos inclusive a suspensão do IPTU, a suspensão do ICMS e tal, mas não houve. Em nenhum momento houve. Os governos municipais e estaduais, naquele momento, eles tiveram um incremento na sua receita muito grande com os repasses do governo federal. E, de certa forma, aqueles recursos eram para ser utilizados nos setores, né? Na saúde diretamente, para que voltasse as atividades comerciais a funcionar. Esse era o objetivo. Só você precisa de respirador, então vamos focar nisso. O que foi que nós observamos? Esse dinheiro eles utilizaram para pagar suas dívidas e para ficar bonito na fita. E depois se viram como uma poupança. Guardaram para usar no futuro. E não resolveram o problema principal, que era o quê? Colocar a casa em ordem, atendimento da população e voltar à vida normal. A vida normal faz o comércio funcionar. Então, nós observamos que tiveram alguns países que foram em outra direção, tiveram proporcionalmente até menos mortes, mas não tiveram a desgraça, a destruição da economia, como a gente teve. Maurício, a gente está iniciando 2025 com uma nova gestão à frente da prefeitura, teoricamente um novo grupo político, não vem de uma sequência, muito se fala que parece que é um novo norte. Como é que a SESI vai dialogar com o poder público, principalmente dentro de Aracaju, que é o município de Aracaju, para trazer esse comércio forte? Desde quando nós assumimos a presidente da SESI, em 2023, a gente vem trabalhando no sentido de mostrar ao poder público, principalmente as vocações do centro, e que o centro é viável. Por que o centro? Porque foi onde toda a cidade começou. E, mais uma vez, a gente volta àquela história de que a vida é um ciclo, né? Ela começa... eu costumo dizer o seguinte, a vida é muito próxima a uma roda gigante. Ora você está embaixo, ora você está em cima, mas ela sempre volta ao ponto inicial. E a gente tem observado em outras cidades do Brasil, para não falar mundo afora, principalmente Europa, que está muito mais à frente da gente, esse movimento de pertencimento do centro, de retorno das atividades para o centro. Se você sai daqui do Brasil e vai para a Europa, o primeiro local que você visita são os centros.
e é onde tudo acontece. Tem locais, inclusive, que é mais caro você morar no centro do que fora do centro. Então, a gente vem conversando com todos esses, durante esses 2 anos, tentando conversar com as pessoas que têm acesso ao prefeito, secretários e tal, da gestão que estava no passado, para mostrar experiências exitosas em outras cidades do Brasil. Então, não é nada que a gente esteja inventando, mas é um apanhado de coisas que a gente foi buscando de cidades e exemplos que deram certo, que estão dando certo. E a gente fez, não vou dizer um projeto, mas a gente lançou uma ideia que chamava-se Reviver o Centro. E por que o centro? Porque nós temos hoje, você citou aqui o Ponto Novo. O Ponto Novo existe um comércio solidificado. 13 de Julho tem um comércio solidificado. Siqueira Campos tem um comércio solidificado. Augusto Franco tem um comércio solidificado. Entendeu? Então, lá na Zona Norte, no Santos Dumont, você tem também um comércio sólido. Então, já naturalmente, o comércio foi se expandindo. Mas você ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas que ainda vêm ao centro. Como São Paulo é. Tudo em São Paulo é no centro. Todas as cidades, né? Só que existe uma área no centro que ela está praticamente morta, que era o comércio chique de Aracaju. Estamos falando de Rua Pacatuba, Rua Maruim, Rua Distância, Rua de Buquim, Itabaiana, Santa Luzia, Arauá. Aquela região ela precisa ser olhada com um olhar diferenciado. Então, o que é que a gente procura mostrar a eles? Olha, Salvador fez lá atrás o primeiro movimento com o Pelourinho. Revitalizou o Pelourinho. Hoje ele já faz um outro movimento na região central, ali da Cidade Baixa, na região dos mercados e também numa região do Carmo, depois do Convento do Carmo. Recife tem feito isso, Rio de Janeiro fez isso, São Paulo está fazendo isso bastante. João Pessoa, a Paraíba, João Pessoa fez isso. Então, várias capitais estão fazendo isso. E como é que eles estão fazendo isso? Claro que precisa de obras físicas, sim, mas tudo começa também com incentivo. Mudando a legislação e criando áreas de interesse. Por exemplo, nessa região que a gente está falando, que eu estou falando do centro antigo ali, da Praça Fausto Cardoso, ali do Palácio, até a Barão do Maruim, da Rua da Frente até a Rua de Santa Luzia, ou Rua de Capela, nós poderemos criar ali um quadrilátero e ali iniciar um projeto piloto para trazer atividades para aquela região, mas atividades que não seja necessariamente comercial, mas atividades empresariais. Você falando isso, eu penso de uma coisa. Se a gente pegar entre Barão de Maruim e Mercado, a nível de turismo, nós temos Praça da Bandeira e Praça Camerindo. Então o turista já vai ali. Aí você tem Museu da Gente Sergipana e as estátuas ali na frente dela. Aí você vai para a Praça Fausto Cardoso, você vai para os Palácios Públicos, Catedral, Maria Feliciana, a Praça General Valadão. Aí chega no mercado. Ou seja, se a gente falar de turismo, a pessoa vai conhecer turismo ali. Se ela tá ali e já vê comércio, já vê lojas, já fica ali por ali também, né? Seria mais ou menos isso, né? Juntar a ideia daquela região é que você tem ali hoje, ainda próximo ao mercado, naquela região ali do coração, ainda bem oxigenada. Essa outra região do Palácio do Governo ali, daquela praça ali, até a Barão do Maruim, aquela região é que ela está bastante sofrida. Então, eu acho que ali é o momento de você atrair empresas de prestação de serviço, gastronomia, cultura e fatalmente o comércio virar. Por exemplo, você tem ruas hoje em João Pessoa que só tem gastronomia.
São Paulo tem as ruas de cada coisa. Você tem a Rua da Noiva, tem a Rua da... Exatamente. A Rua do Eletrônico. Então, você tem observado, por exemplo, em São Paulo, os bons restaurantes que estão abrindo no centro. Em São Paulo, e no Rio de Janeiro, você reviveu a Lapa. Você deu uma informação, Maurício? Está entre os 10, se eu não me engano, os 10 maiores restaurantes do mundo. A Casa da Onça, do chefe Jefferson Rueda, é no centrão de São Paulo, perto da Avenida Ipiranga. Ela já numa tem ruazinha, na esquina. Ela iniciou aquele... Nós citamos isso na nossa ideia. Essa família iniciou aquele projeto porque ela gostava do centro. Eles são oriundos do centro. E para o que ela queria, ela tinha que estar comprando sempre produtos no centro. Então, por que sair do centro? Tá ali. Ele já tem mais 4 restaurantes, a família. Dali já surgiram mais 4. Já tem a Casa do Porco, ela tem uma delicatessen, uma padaria fina, tem uma sorveteria e está abrindo, salvo engano, já abriu agora um novo restaurante, todos no centro. Trair as pessoas para lá. Né? Então, você tem... no Recife também foi criado isso. Em Salvador, os bons restaurantes estão indo para Santo Antônio, além do Carmo. Os bons hotéis de Salvador hoje ficam no centro. Mas o poder público tem que entrar justamente o quê? Dando incentivo, reduzindo impostos para aquela região. De repente, você dando até anistia para alguma região específica que está abandonada. Para atrair pessoas. Por exemplo, o seu estúdio poderia estar no centro. Um restaurante, vamos falar em restaurante para estar na minha área. Olha, você tem esse prédio aqui, se você revitalizar e trouxer para cá e vai gastar X de reforma nesse prédio, eu vou lhe isentar de IPTU durante um certo tempo. E agora tem um contrato de você tem que ter essa permanência lá. Então, só não pagar imposto, esse imposto já é bom para as contas. Não né? só isso, como também facilitar o dia a dia do empreendedor. Porque, veja, nós temos ali várias edificações que não se enquadram nas exigências legais hoje de acessibilidade, de espaço físico. São prédios antigos. Né? Prédios antigos. Ora, se você vai para a Europa, todos os prédios são pequenos. Você não tem acessibilidade na maioria deles. Vou te dar um exemplo. Você está falando isso. Um amigo foi hoje no Brooklyn. Ele mandou até as fotos. Hoje, dia 23, né? Nós estamos... 22, 23, tô perdendo a data. Aí ele mandou umas fotos. Nenhum prédio tem elevador. São no máximo 3 andares residenciais. Ou seja, como é que uma pessoa precisando de acessibilidade vai morar lá? Desculpa, os prédios aqui são assim. Você que precisa de acessibilidade, vai no local. Outro lugar. Europa como um todo, você tem restaurantes finos que o banheiro às vezes é no subsolo. Apertadíssimo. Infelizmente, a pessoa que tem alguma deficiência, ela não vai poder frequentar esse restaurante. Ou senão você vai inviabilizar, porque os espaços já são ínfimos. Você tem restaurantes ali com 10, 15 mesas, que é totalmente diferente da nossa realidade aqui. Né? Aqui você tem restaurantes amplos, né? Você tem mais garçons, várias exigências que o brasileiro faz aqui que não faz lá. E lá ele acha tudo bom, tudo bonito, maravilhoso. É chique. Então, é preciso ter esse olhar para essa região, para dizer, olha, a gente precisa facilitar. Então, a gente vai ter que mudar um pouco algumas normas aqui. Um fator também que atrapalha o centro e está na mão do poder público, a segurança. Precisa também. Veja, a segurança hoje, ela não é eu não diria que é o maior problema do centro. Isso é mais perceptível. As pessoas acham que está dessa forma, mas eu diria que melhorou bem. Notadamente a parte da polícia militar, que é gerida pelo Estado, ela hoje tem uma presença mais ostensiva no centro. Questões de arrombamentos também. Melhorou bastante à noite. A nova gestão municipal, ela colocou uma pessoa que é conhecida pela sua atuação, né, no combate à criminalidade. Então, essa pessoa está chefiando uma secretaria que
que está abaixo dela, que é a Guarda Municipal, a Defesa Civil e o SMTT. A Guarda Municipal já entra com uma outra característica, também de estar presente. Então, eu acho assim, que se a gente coloca aquela região como ponto de interesse para empresas de restaurantes, cultura e atividades de serviço... Serviços liberais, tudo lá. Você colocando a segurança, um pouco da segurança pública efetiva ali, a presença de agentes, ela inibe. E outra, a própria população, quando ela toma de volta o seu espaço, a bandidagem no popular se afasta. Isso está acontecendo em São Paulo. Toda essa região que está em franca expansão lá é bem próxima à Cracolândia. A quantidade de prédios que foram erguidos nos últimos 3 anos nessa região e novos negócios, novos restaurantes e empresas indo trabalhar lá é muito grande. Maurício, o comércio informal, entre aspas, ambulante, atrapalha o centro? Veja, nós temos 2 tipos de comércio informal. A informalidade hoje está em vários aspectos, né? Não necessariamente no ambulante, mas a informalidade vai até do autônomo. Por exemplo, você aqui com certeza deve estar com a sua empresa registrada toda organizada. Mas você poderia estar funcionando aqui de forma informal. O Brasil termina forçando as pessoas a trabalhar dessa forma. Porque ele se vê forçado, que ele de repente perdeu a atividade que ele tinha, um emprego, tem como pagar aqui. E precisa se virar, precisa arrumar o dinheiro para sobreviver, então ele começa na informalidade. Mas a gente precisa diferenciar o que é o comerciante, o negociante, o ambulante. O ambulante ele existe em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, só que ele precisa ter regras. Ele precisa ter um espaço específico para que ele possa trabalhar. Ele precisa cumprir horários. Ele precisa cumprir regras. Então, ele não pode colocar, por exemplo, uma banca ou alguma coisa parecida na rua. Na calçada, em frente da loja de uma pessoa que atrapalha o acesso. Essa questão da informalidade e do não pagamento do imposto, claro que isso é uma concorrência desleal, mas eu acho que o pior agravante nisso tudo é quando essa desorganização começa a atingir a população. Então você afugenta o consumidor daquela região. Eu vou te contar uma historinha aqui rápido. Poucos dias eu fui no centro. Tinha, sem exagero, quase 1 ano que eu não ia na rua Gerô e na José do Prado Franco. Porque eu fui comprar uma coisa no mercado, Thales Ferraz. Eu fiquei muito assustado porque eu não conseguia andar na calçada. Você precisava andar na rua. Andar na rua. E aí eu conheço o Júnior da Loja Imperador, a gente morou no mesmo condomínio. Eu passei lá na loja, não fazendo aqui propaganda, viu, Júnior? Mas eu quase não consigo entrar na loja de tanta coisa que tinha na calçada, na frente da loja dele. Passava apenas uma pessoa. Eu fico imaginando, cara, o cara tá pagando IPTU, paga funcionário, paga imposto. E ele, às vezes o cliente... E olha que o IPTU não é pouco, viu? É um dos mais altos da cidade, é o do centro. É o do centro. E aí ele fica... Porque pensa assim, às vezes a pessoa até desiste de ir. Porque você não consegue andar nem com o carro. Porque chegou um ponto que eu falei até pra minha esposa. A gente tava na Zé do Prado Franco. Eu disse pra ela, sabe o que aqui tá parecendo? Uma rua do Brás. Porque o mal conseguia passar o carro. Era uma conta certinha do carro. Eu falei, isso aqui tá com todas as palavras, tava um inferno, parecendo aquela rua 24 lá no Brás. E aí eu fiquei pensando, cara, os comerciantes aqui todos regulares, como é que eles sofrem, como eles sofrem com esse tipo de comércio? Aí eu acho que entra nesse ponto, né? Essa desorganização, não tem Essa desorganização leva a uma percepção equivocada do centro. A falta de segurança, por exemplo. Muita gente você fica com medo. Mas não é a nossa realidade. Porque você tem uma movimentação de gente muito grande. Agora, é muito ruim, afugenta ao cliente o quê? Ele saber que ele vai para o centro, apesar de você ter uma diversidade de produtos que você só encontra no centro,
boas lojas e você vive uma realidade diferente. Você tem uma loja confortável, você citou a loja aí de Júnior, uma loja que tem climatização, uma loja grande, estacionamento, uma loja que tem elevador para subir. Ele tem estacionamento, mas que não dá para todo mundo, ar-condicionado, e você sai e você vê uma outra realidade. E foi tão legal, porque eu fui fazer as coisas e aproveitei, tomei café no mercado. Então, você dificulta o acesso da pessoa chegar na loja. Quando a pessoa chega na loja, ela tem uma experiência maravilhosa. Só se a gente tivesse um teletransporte, né? Se a pessoa saísse da casa e fosse diretamente para a loja. A mesma coisa acontece na minha loja, no meu vizinho e de vários outros. Isso é que é ruim pra gente. Não é o fato da pessoa estar ali vendendo sem pagar o imposto. Isso é o mínimo. O pior é a desorganização, é a desordem. Então, eu acho e defendo o seguinte. A rua, elas foram feitas para passarem os carros. As calçadas, exclusivamente para os pedestres. Então, hoje a gente tem uma situação sui generis. Você, para abrir uma loja, hoje, iniciar uma atividade, você precisa ter um banheiro acessível, você precisa ter uma rampa de acesso na sua loja para ele entrar. Pontos básicos. Você precisa ter o equipamento de incêndio de fácil acesso. Ótimo, tudo bem. A iniciativa privada é obrigada a fazer tudo isso. E a outra parte? E o poder público, que deveria manter as ruas livres, as calçadas livres, as faixas de pedestres hoje são tomadas por carros de vendedores. As rampas de acesso às calçadas também são obstruídas. Então, se tiver um problema que precise as pessoas evacuarem rapidamente, senhora, acabou. Da loja você sai, mas na rua você não sai. E o veículo para uma emergência é um carro de bombeiro para chegar ali. Pronto. Então, essa é a questão que a gente fala muito seguinte, se o poder público não atrapalhasse, ajudava bastante. Então, a nossa esperança é que, como nós convidamos todos os prefeituráveis, vamos dizer assim, lá na nossa entidade, e mostramos todas essas dificuldades, e quando mostramos as dificuldades, a gente mostrava os caminhos, e a prefeita que ganhou, ela foi bastante solícita nessas ideias nossas e algumas delas ela encampou no seu programa de governo. Então, esperamos agora que ela adote, além do programa, ela faça sair do papel e vá para a realidade, né? Que ela bote as ações para que as coisas aconteçam. E é uma coisa tão simples de fazer, né? Porque o município vai ganhar. O município ganha, Toda a população ganha. Maurício, dentro da sua gestão tem uma característica que eu observei que se chama o associativismo, que sugere uma forma de organização para reunir pessoas, empresas com interesse comum. Como é que você trata isso? É como eu falei a você no início, a gente sozinho a gente não consegue ir a lugar nenhum. Então, o associativismo ele vem justamente da união de pessoas com experiências e expertises diferentes que convergem e que se somam para poder justamente buscar alternativas. Então, quando a gente fala nessa ideia que nós temos para o centro, ela não foi uma ideia só de Maurício. Lojistas. Foi ideia de várias pessoas que foram dando as suas ideias e a gente foi e... Nisso aí você tem o loja de varejo, loja de tecido, a lanchonete, a loja de sapato, eletrodoméstico, todo atividade. Mundo. Cada um com uma ideiazinha. Cada um tem uma ideia, porque veja, eu sei do meu negócio, você sabe da sua atividade. Do meu vizinho, eu imagino que seja. Ele tem uma ideia, mas a realidade dele é diferente da minha. Mas a ideia dele me ajuda. Então, quando a gente chama essa turma e começa a trocar ideias, você começa a justamente conhecer um pouco mais. Então, todas as oportunidades que nós temos de fazer eventos, eu falo muito o seguinte, olha, você vai vir para a associação, você não vai ganhar dinheiro aqui, não. Mas você vai ter oportunidades de ganhar dinheiro.
Porque a gente vai estar colocando você em contato com pessoas de diferentes atividades. A gente chama hoje isso, tem um nome muito bonito, que é network. Network. Faz o network ali, né? É bem bonito. Tem outra coisa que você... O network é semelhante a uma feira, né? Eu gosto muito de centro, de mercado, porque eu acho que a feira é o ambiente cultural e de uma diversidade de aprendizagem enorme. Se você passar... toda semana eu vou à feira. Eu faço compras na feira. Toda parte de produtos que vendem no mercado, eu só compro no mercado. E eu tenho como premissa de não comprar nada na rua. Eu tenho que comprar aonde tem as pessoas que estão estabelecidas. Elas estão pagando uma taxa, mesmo que barata, mas elas estão pagando para estarem ali. E você aprende, cada dia que você vai lá, você aprende a maneira de comercializar. Você aprende, às vezes, você está com um problema, às vezes, que não sabe como resolver, até para você um pouco complicado, e o cara lhe dá uma ideia de uma maneira bem simples de resolver. Então, a inteligência e a sabedoria popular que circula numa feira ali é tremenda. Ali tá cheio de... hoje a gente chama bonito, né, de coach. Lá tá cheio de gente coach também, do mesmo Exatamente. jeito, né? Então você tem pessoas ali que estão há 60, 50, que também estão em gerações ali e viveram a vida toda. Passaram tudo ali, isso. Entendeu? Muitas pessoas ali, inclusive, hoje, que têm condições financeiras boas. Sim, eu conheço mas gente que não ali. abandonam as raízes, que formaram os filhos, educaram os filhos, e cada um... É como dizer, meu filho é doutor. Maurício, eu conheço gente ali que vende fruta, que todo ano viaja para a Europa de férias. Pois é. E vendedor de fruta na feira. Então, veja, eu acho que ali é uma escola. A feira, em qualquer lugar que você for do mundo, é uma escola. Você falou, eu tenho uma tia que toda cidade que ela vai, o primeiro ponto turístico que ela quer conhecer é a feira. O mercado, eu quero conhecer o mercado municipal. E assim, e aí eu até brinquei um dia desse com um colega meu Itabaiana, disse, olha, no dia que tiver uma faculdade do comércio aqui em Itabaiana, vou ser o primeiro a me matricular. Para aprender. Para aprender, mas só que eles não vão dar o segredo. Não dão o segredo de jeito nenhum. O pessoal Itabaiana é muito casca grossa para fazer isso. Eles têm uma habilidade fora do comum. A pessoa realmente... mas veja, é a maneira simples do dia a dia das pessoas que você observa o que é que faz a diferença. É interessante que a maioria das pessoas em Itabaiana, ela tem uma moto ou uma bicicleta. Vai depender muito do poder aquisitivo dela. Mas ela tem um carro. Mas o carro é pro final de semana. No dia a dia ela usa moto, porque é mais rápido, porque gasta menos, entendeu? E o carro é para passear com a família ou para vir na cidade. Eu vou te confidenciar uma coisa. Da minha vida, o Giuseppe, ele vai lembrar desse caso que ele estava comigo. Das pessoas mais simples que eu conheci nos últimos anos. Super empresário, seu Peixoto. Qual deles? O velho. O Josias? Eu não lembro. Lembra, José? Porque são três, né? É o do shopping. Messias. Isso. Porque tem Josias, tem Daniel e tem o Messias. Todos três do mesmo segmento. Foi uma tarde de aula de vender. Sim. E ele mostrando o shopping. Eu disse, eu queria que fosse... Aí eu pensando assim, nossa, ele faz um shopping, tá? Eu não tô preocupado, eu quero dar conforto. E numa simplicidade de conversar... Você veja que aliado a isso tem duas coisas... Outras coisas que está aliada a essa figura também. Ele é extremamente... Todos eles, né? Eles são bastante religiosos. Ele, inclusive, é. Ele ali sofreu bastante quando resolveu implementar aquilo ali. Financeiramente, ele sofreu bancou bastante. Mas ele é uma pessoa que ele não está ali. O tratamento que ele tem com o lojista dele é diferente do tratamento de um shopping profissional, onde tem um administrador profissional, um negociador profissional que está vendo ali um número. Os grandes shoppings são grupos um grupo empresarial de vários empresários. Vamos dizer assim. Ele não está vendo ali marco, ele está vendo ali a loja 30 e tal. A loja 30
Então o Messias ele tem esse olhar. Ele não é Marco, como é que tá aí? Vamos ajeitar aqui. Achei tão incrível isso. Então essas são as coisas diferentes, né? Você retornou uma coisa que a pandemia tinha parado, que é uma marca da SESI, que é o almoço de negócios. Sim. Né? O que é isso, o almoço de negócios? O almoço de negócios é, na prática, tudo isso que eu tô falando para você. É um momento que a gente tem de... O cafezinho grandão, né? De você... Primeiro, porque todo esse almoço, ele traz um palestrante, né? E a gente sempre procura trazer temas que vá enriquecer o nosso associado. E antes e depois do almoço tem tão falado network. Você tem aquele momento de integração das pessoas e conhecimento. Então, por exemplo, acontece muito do almoço, diz, Maurício, eu tô com dificuldade, rapaz, com fulano de tal, e ele vai estar no almoço. Você pode me colocar para conversar com ele? Digo, posso. E isso não só Maurício. Pode ser, eu posso não ter intimidade com aquela pessoa, mas meu diretor... Ou outro associado. Ou outro associado. Marcos, olha, vem aqui, vamos lá. Marcos, olha, esse aqui é fulano de tal, tá precisando... Tá com dificuldade lá para resolver com você e tal. Vê o que é que você pode fazer aí. Coloca os dois em contato. Não vai resolver naquele momento, mas você abriu o diálogo. Derrubou o muro. Trocou o cartãozinho, ou hoje em dia mais não tem mais cartão, mas você pelo menos passou o WhatsApp, registrou o contato. Então, isso é a parte boa do almoço. E é aquela história da gente ver. E veja, uma das reclamações maiores do nosso associado foi justamente a suspensão desses encontros. Então a gente retoma com o almoço com o negócio, são 6 edições por ano, e esporadicamente a gente faz algumas edições em bairros que faz um happy hour. Então nós tivemos já 2 edições no ano passado e esse ano queremos fazer mais 2, que à noite é a coisa mais descontraída, onde a gente faz um encontro numa determinada região, onde tem um associado que queira juntar os colegas dele para mostrar a associação, para mostrar a importância do associativismo. Trazer mais gente, né? Trazer mais gente. Então, a gente precisa difundir justamente essa ideia do associativismo para que as pessoas entendam que elas precisam participar dos problemas da sociedade. Ser inserido, né? Se sentir inserido também. Ela precisa também provocar essa inserção. Porque quem está lá em cima... Eu vi uma vez de um político que é bastante inteligente e também bem antenado, que ele disse, olha, meu filho, a gente resolve primeiro a quem faz mais barulho. Quem mais incomoda, a gente resolve primeiro. Então, se você ficar acomodado, esperando que aquela pessoa vai pensar em você, dificilmente isso vai acontecer. Normalmente... Até porque as demandas são muito grandes. Então você precisa ter alguém cutucando. Por que é que algumas profissões conseguem resolver as suas coisas com mais facilidade? Por causa dos seus sindicatos. Você tem o sindicato da Justiça, que é muito forte, os sindicatos professores, antigamente os sindicatos petroleiros e tal. Então, essa turma conseguia resolver as suas ações. Reivindica e consegue. Reivindica e consegue. Hoje em dia... já não da forma que era feita no passado, mas é um momento de diálogo. Você tem alguém representando a categoria. Então é importante que você esteja inserido na sua atividade empresarial nos problemas que em alguma associação ou alguma entidade que tenha lhe representando. É a mesma coisa de você morar num condomínio e nunca participar de uma reunião. Aí quer reclamar. E só reclama, né? O síndico vai conseguir saber tudo que está passando em todas as unidades? Não sabe, só vai saber quando for provocado. Como a SESI vê o papel do turismo para fortalecer o comércio, principalmente no centro? O turista pode ser um fator. Eu vou importante. dar um dado aqui que pouca gente sabe. Mas um dos pontos, talvez o ponto proporcionalmente mais visitado em Aracaju é o mercado. Toda visita do turista quando chega em Aracaju, ela inicia-se pelo mercado. Ele é mais visitado do que a orla. Aí você vai dizer, mas como? Proporcionalmente à sua extensão. A orla nós temos uma extensão enorme, né?
Cabe uma quantidade muito grande de pessoas. Mas no roteiro de todas as agências de receptivos aqui, o primeiro ponto é o mercado. E eu conversando essa semana sobre isso aí, segunda-feira, com o secretário de Turismo Municipal e um colega nosso, ele dizia, mas rapaz, o mercado tem aqueles ambulantes todos, aquela confusão e tal. Eu digo, mas veja, aquilo ali, pra gente que vive o dia a dia, a gente observa mais. A pessoa que vem, que passa algumas horas e não frequenta aquele nem vai se incomodar. período ali, quando ele entra no mercado, ele fica encantado. Mas mesmo aquele mercado, rapaz, sujo, fedorento, eu digo, você já viu essa foto? Eu tenho uma foto que eu mostrei a ele, que é uma foto tirada de cima do mercado, daquela parte do andazar que tem, de todo o mercado. Aquela foto tem cores e uma diversidade de produtos que encantam, que tem uma vida. Eu disse, rapaz, eu nunca tinha parado para observar isso. Tá vendo aqui? Essa é a imagem que o cara leva. O peixe e tal, onde é que você tem agora? Poderia estar mais bem cuidado. Mas é a diversidade de produtos que você não encontra em todo canto. Você tem o artesanato, você tem a parte de comidas típicas ali, queijo, castanha, amendoim e tal, que não é tão fácil em outros locais. Então o cara vai e se encanta. Então o turismo, ele é fundamental para o comércio. Você falando isso, só para ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Beto Pezão. Beto Pezão foi comprado lá no mercado. É. Só lá eu encontro ele. Então, o que você está falando é claro. Veja, o turismo, sem dúvida, ele é aquela história, né? É a indústria que não tem fumaça, né? A chaminé sem fumaça. E é rápido. É um investimento que você faz que o retorno é rápido. E esse retorno, fatalmente ele vai desdobrar no comércio. Se a gente puxar para o lado público, arruma-se o centro, melhora a atração de turista e as pessoas falam assim, vou conhecer Aracaju que tem um centro tão bonito. Junta tudo, né? Você poderia, por exemplo, que as pessoas ficassem mais tempo no centro, mas você não tem para onde levar muito. Engraçado que as pessoas vão para São Paulo para ir para 25 de março, que é gente, você não sabe o que é 25 inferno, de março, né? Dia de sábado. E vão para aquele inferno, vão para Santa Efigênia, vão para ali na região da Consolação, a extensão da Santa Efigênia. Cara, e é uma bagunça aquilo ali, e muita gente, as pessoas vão lá. Imagine se fosse mais arrumado. Era melhor ainda de ir. Então, é tão simples, né? Veja que as pessoas gostam das coisas simples. Né? A gente, por natureza, você gosta de um Volta local pra nossa origem, né? sofisticado, mas você não consegue ir para local sofisticado todo dia. Você enjoa. E o local simples, você fica nele todo dia. Você se acostuma, é onde você tem mais aconchego. Então, eu acho que é preciso realmente um novo olhar para essas pequenas coisas. Entendeu? Às vezes a gente acha que tem que fazer um grande projeto, uma grande reforma. São pequenas ações. São pequenas ações e muitas delas, às vezes, que é partir para o cuidado. Quem é que gosta de viver numa casa suja, numa casa mal cheirosa? Não existe Ninguém isso. em sã consciência gosta de ter um local insalubre. Então, essa coisa de que as pessoas humildes e tal não precisam de ser tratadas dessa forma, eu acho que está equivocada. Todo mundo gosta de ter o seu local limpo, o seu local organizado, dentro das suas condições, das suas posses. Maurício, caminhando para o fim da entrevista, eu deixei uma pergunta, fiz uma pergunta que é muito do empresário, Maurício Vasconcelos, muito do presidente da SESI, mas muito também do aracajuano, Maurício Vasconcelos. Que tipo de imagem do centro comercial de Aracaju você vislumbra no futuro? Um ideal para você? Eu vislumbro um centro organizado, com ruas livres para as pessoas passarem com seus carros, calçadas que as pessoas possam caminhar tranquilamente. Claro que, se for necessário, fazer algumas adequações, alargar calçadas, diminuir
alguns horários de circulação de veículos, até orientar a movimentação de caminhões e carga e descarga para um determinado horário. Eu acho que tudo isso é válido. Mas eu sonho em ver, por exemplo, aquela região que a gente falou tanto aqui, hoje, que está praticamente, eu vou dizer assim, adormecida. Ela é como se fosse, ela está congelada, né? Não vou dizer morta não, porque ela ainda tem uma vidazinha ali. É aquela brasinha que está lá no finalzinho, que você jogar uma lenha nova, ela volta com todo vigor. Que é essa região que a gente falou de Ruano Maruim, Pacatuba, Estância, Santa Luzia, aquela região que foi o centro chique, glamouroso de Aracaju, ela volta a ser povoada com habitação, cultura, gastronomia, serviços e comércio, mas um comércio diferente do que foi no passado. A gente tem observado muito o retorno da moradia para o centro. Um dado que eu vou lhe dar aqui interessante. Uma construtora fez uma parceria com outra empresa que fechou a sua atividade no centro, que é a revendedora da Ford, ali próximo ao cemitério Santa Isabel. E ali vai ser edificado um conjunto de prédios. E prédios bacana, porque são prédios de uma categoria popular, mas que tem tudo. Ele vai ter academia, ele vai ter piscina, ele vai ter área de lazer. Para quem trabalha no centro. Vai ter uma área comercial embaixo. E ele já vendeu o lançamento que ele fez em 3 etapas. A primeira etapa já foi toda vendida. Tá para lançar a segunda etapa. E com certeza ele vai vender todas. E mostra que você tem o apelo, que o centro é viável. E é justamente o que você falou. A pessoa trabalha no centro e tem que se deslocar para Socorro, São Cristóvão, Atalaia. Atalaia. Então, a gente tinha faculdades lá que fecharam, né? Tinha estudantes ali. Hoje tem, você tem. A FANESE inclusive está lá, né? Uma parte, né? Mas a UNIT fechou, mas mantém o prédio lá. Tem algumas atividades que ainda funcionam lá, poucas. Levar os ensinos para lá. O governo levar as escolas técnicas para lá. Outra coisa é um movimento contrário das repartições públicas que saíram do centro e voltar para o centro. A pessoa aproveita, tá resolvendo um assunto, já faz compra. Então, hoje a gente tem modalidades de transportes que facilitam, né? Uber, táxi, a própria bicicleta. Fazer como algumas cidades na Europa que proíbem o carro particular no centro, mas carros de serviço sim, como táxi. Sim. Porque aí você faz com que as pessoas você pode circulem, né? Você tem, por exemplo, aqui naquela região do mercado ali, um estacionamento que está subutilizado. A gente pode pensar lá no futuro que você possa ir de carro ao centro e parar nas regiões satélites, nos bolsões, e você caminhar a pé. Sim. Ou você, para poder adentrar o centro, paga uma taxa. Né? Aí nós estamos falando de primeiríssimo mundo, né? Em Londres, você, para entrar no centro de carro, você paga. Paris também. Né? Paris também. Mas assim, possa ser que um dia não chega a tanto, mas veja, por que também não criar alternativas de você ter um local determinado para você parar o carro e ter um transporte circular? Sim. Então, você está sendo preciso. São ações simples. Uma caneta resolve. São coisas que são... E veja, a iniciativa privada está aí para abraçar essas ideias. Basta que você tenha uma previsibilidade também contratual, que ninguém vai investir um dinheiro sem ter uma segurança, né? E colocar ações que estão dando certo em outros locais. Não precisa inventar nada. É só ir buscando o que está dando certo, ideias de outros lugares. De outros locais. Maurício, a gente sempre pergunta aos nossos convidados nossas perguntas obrigatórias para ficar dentro do tema bem temperado. Afinal, a gente fala e falamos hoje muito de gastronomia, né? Os antigos restaurantes. Só para antes de contar uma coisa, eu tenho um sonho ainda. Escrever um livro. Eu já tenho Casa de Farinha, eu tenho um Chefe Sem Temperos já pronto para ser publicado. Eu queria contar a história dos restaurantes de Aracaju. Contar a história da Pizzaria Nápoles,
do Jangadeiro, do Panorama, do Tropeiro, do Sorveteria Cinelândia, do Buraco de Lourdes, porque a gente Você sempre falou teve... Pizzaria Nápoles, que era na Hermes curva Fontes. da Hermes Fontes. E você... Aí teria que falar também sobre a Janaína no início. inicial, que foi na Rua Distância. A casa ainda existe lá. É porque a Sergipe, meu pai trabalhava numa multinacional, ia para as reuniões no Rio de Janeiro e o pessoal falava, não, porque em Aracaju tem um tropeiro, em Aracaju tem um Panorama. Gente, Panorama era um restaurante no topo do Centro Médico Odontológico, ali na Praça Tobias Barreto. E é um restaurante que tinha 360 graus de visão de Aracaju, no teto. Isso a gente está falando da década de 90. A gente tinha, ali por trás hoje, onde é o Macro, o Ferreira Costa, tinha um restaurante chamado Buraco de Lourdes, onde a nata da política de Sergipe se reunia para comer muqueca de arraia. Quando chovia, ninguém entrava na rua, tanta lama. Então, Aracaju tem tanta história na parte de gastronomia. Na Augusto Franco tinha acho que era Dona Lourdes... Uma que fazia um capão, famoso também. Aqui no centro, perto do centro, a gente tem um escondidinho. Sim, o arrumadinho. Você tinha a feijoada do Sulista, Recanto Sulista, que lá no centro também. Nós temos um tradicional que é o Silvio. Sim. Que é super tradicional. Só precisa saber uma vontade que eu tenho, porque é tanta história que Aracaju tem rica, que Sergipe tem rica, que é um sonho meu escrever esse livro e contar essas histórias. A filha de Lourdes guarda até hoje as receitas. Eu já consegui falar com ela tem as receitas guardadas. O Panorama era da mãe de Guinta, que foi do Murato. Cara, é incrível essas histórias. E imagine ali no centro, que a gente tinha doces doce com Dona Telma. Na rua... Não sei se... Você tinha doce doce e você tinha antes doce doce doces finos, que era Dona TT Prudente, que ainda é viva hoje. Teve a Bambinella, a primeira sorveteria chique de Aracaju. E a lanchonete Sorriso no Calçadão. Sim. Tá vendo, gente, como o centro é cheio de coisa. Mas para fazer as perguntas. Para o Maurício, tem algum prato que tem, assim, um significado para você? Uma comida que te dá uma lembrança, uma sensação boa? Olha, eu, como todo bom aracajuano, eu não dispenso comer um caranguejo toda semana. Então, para mim é uma terapia, né? Quebrar o caranguejo. Eu acho que é uma coisa que eu sinto falta de comer quando eu passo assim algum tempo. É como se estivesse faltando algo. Que eu disse, epa, peraí que tô precisando comer um caranguejo. Tô precisando relaxar, quebrar um caranguejo, tomar uma cervejinha gelada. O amendoim, não, que eu acho que praticamente todo mundo tem esse hábito. Toda semana eu tô comprando amendoim. Mas pratos daqui de Sergipe, fora esses, deixa eu me lembrar assim. Olha, tem um prato bastante interessante que eu não como com muita frequência, mas gosto muito, que é sergipano, que é maniçoba, lá do Lagarto. Toda a parte de mariscos que a gente tem aqui é muito rica, principalmente o catá de aratu, né? Que dele você faz uma série de pratos. E agora não tá me vendo em mente assim nenhuma. Mas eu tenho uma coisa que eu gosto bastante também, cozido. Cozido, né? Aqui. E na parte de doces, eu gosto muito dos doces regionais, doces caseiros. Doce de leite, rico, né? Doce de banana, doce de goiaba, todos eles aquelas doces que a gente encontra no centro. No centro. Encontra no centro. Você encontra com facilidade. Tem alguma coisa que o Maurício não come de jeito nenhum? Tem algumas coisas que, por exemplo, me remetem à infância. Fígado bovino eu não consigo comer. Porque os pais faziam a gente comer. Pra ficar forte. Na época eu passei uma época que eu não gostava de comer. E na época tinha essa história. Esse menino não vai se criar, né? Inventaram uma receita que tinha que comer fígado todo dia e chegou ao ponto de eu começar quando eu comia aquilo, eu começava a engolhar, a voltar. E uma vez minha mãe me forçou a comer.
E aquele dia para mim foi trágico, porque aí eu não conseguia mais. Agora eu não vou mais. Maurício, você está à frente como a gente falou, de uma entidade, você até revelou, uma das quarta mais antiga do Brasil e extrema importância para a economia e para a sociedade sergipana. Para as pessoas que acompanharam essa entrevista, conheceram um pouco do empresário, da pessoa que está à frente e dessa visão que você tem do que é o comércio e principalmente de uma área que é viva de qualquer cidade, que é o centro. Toda cidade começou por ali e depois ela expandiu, então por isso chama centro. E Aracaju tem um centro bonito, com arquitetura, com história. É uma cidade de 165 anos, se eu não estou errado. E começou ali, onde a gente hoje tem o mercado, tem ali as praças, tem o Palácio do Governo, tudo ali naquela regiãozinha. E você faz um trabalho à frente de uma associação que busca essa revitalização e revitalizar também um setor que é importante. Como Sergipe não tem indústrias, o comércio sempre foi uma grande força motriz desse estado. E Aracaju também. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que assistiram isso e peguem, captem essa ideia e essa vontade que você e todos os associados têm para o Centro de Aracaju. Eu acho que as pessoas têm que ter mais amor às suas origens, à sua cultura, levar isso mais a sério, porque eu acho que lá na frente todo mundo um dia vai sentir falta das suas origens e da sua cultura. E principalmente quando a gente viaja, a gente valoriza tanto as coisas, a cultura dos outros, né? E por que não valorizar a nossa? Eu tenho conversado com algumas pessoas mais novas do que eu, né? Os jovens e tal, e falam de uma maneira assim pejorativa com relação ao centro. Mas quando a gente começa a falar das coisas do centro, das curiosidades e da parte das coisas que você só encontra no centro, a gente inverte, a gente vira esse jogo e as pessoas passam a ter interesse. E todas elas, quando vão lá, que tem a oportunidade de ir nesses pontos que a gente falou, elas, quando me contam, dizem: rapaz, você tinha razão. Eu não conhecia o centro do jeito que você me falou, com esse olhar. E não só sobre o centro, mas eu acho que a gente precisa, como sociedade, entender que existe uma tarefa que que nós devemos tê-la como nossa obrigação, que é participar das decisões e dos problemas do seu ambiente onde você vive, seja no seu condomínio, seja no seu bairro, seja no seu local de trabalho. Não adianta a gente passar por aqui pela vida, olhar os erros e não procurar, de alguma forma, ajudar a resolver esses erros e esses problemas. Eu acho que a gente tem que dar a nossa contribuição. É o que eu estou fazendo lá na nossa entidade, na associação. Como eu disse a você durante a nossa gravação, eu já estou lá participando direta e indiretamente há quase 20 anos, né? E o meu amor pelo centro vem muito pela história familiar que nós temos. Eu nasci no centro. Eu frequento o centro desde que eu me entendo como gente. As minhas lembranças do centro são frescas e às vezes as pessoas até brincam comigo e dizem: rapaz, você é velho. Não, não é velho. Aqui tem coisas que a gente não esquece. E como a minha família sempre foi uma família voltada ao comércio, e a minha opção de ser comerciante não foi porque não quis fazer outra coisa, e sim porque eu gostava e sempre gostei, e gosto ainda, e eu acho que a melhor coisa que tem é quando você trabalha naquilo que gosta. Para mim não é sacrifício estar lá. E aí eu fico triste quando eu vejo o abandono e o descaso. Então eu acho que cada um de nós temos que dar a nossa parcela de contribuição para a sociedade, procurando fazer as coisas corretas e ajudando a melhorar o nosso ambiente. Todos ganham, né? Todos ganham com isso. Maurício, muito obrigado por ter aceito o convite para a entrevista e trazer todos esses esclarecimentos, mostrar o trabalho da SESI e mostrar o quanto a gente precisa valorizar
nossos centros, como outras cidades valorizam os seus. E esse recado que você deu é muito valoroso por isso. Todo aracajuano e todo morador de Aracaju, eu não sou aracajuano, mas morador de Aracaju, olhar com carinho para a sua cidade e fazer parte dessa cidade. Não estar apenas vivendo, mas fazendo parte. Cobrando dos dirigentes públicos que cuidem da cidade, como você também faça a sua parte. Cuide também da cidade onde você mora, porque todos ganham. Eu acho que a frase principal é: todos ganham. Qualidade de vida, uma cidade bonita, uma cidade valorizada, uma cidade funcional, uma cidade agradável, uma cidade segura. Veja como tantos fatores são importantes para que a gente consiga agregar. Então, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por esses esclarecimentos. Agradecer os nossos patrocinadores, Casa da Música, que está no centro da cidade, família de Alan, começou com o pai dele lá na loja Sugestiva e hoje... Sobreviventes, né? Sobreviventes ali, firme ali no centro, quase no centrão mesmo, perto do mercado. E a Tioli, que é o nosso novo patrocinador. Então, um podcast sem patrocínio não anda, a gente precisa de pessoas, de empresas que acreditem, empresários que acreditem no nosso trabalho. Agradecer a você que acompanha o nosso podcast, que está lá assistindo assiduamente toda segunda e quinta-feira, cada episódio com uma entrevista muito boa, muita informação. Então, se inscreve no canal, deixa o comentário dessa entrevista, assista as outras e principalmente dê like, que isso impulsiona os vídeos para outras pessoas. Como eu sempre encerro, encontro vocês em mais uma entrevista, sempre com um bate-papo bem temperado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.